Vamos a inclinar o rosto para conversar com Deus. Querido Pai, há exatamente uma semana atrás, chegávamos a este auditório cheio de expectativas, suplicando no fundo do coração que derramasses copiosas bênçãos sobre os milhares de pessoas que chegariam cada dia aqui. O tempo passou depressa. Estamos abrindo Tua Palavra neste momento para a última mensagem desta cruzada evangelística. Ao fazê-lo, te suplicamos que o mesmo Santo Espírito que trabalhou poderosamente cada noite, neste momento comece a atuar, a preparar os corações, as mentes, que a Tua Palavra caindo em terra boa produza frutos para a vida eterna. Pai querido, por favor, há milhares e milhares de pessoas esperando uma resposta Tua esta noite para a sua vida. Há pessoas desesperadas, há pessoas angustiadas, há pessoas que estão chegando ao limite das suas forças humanas, não tem mais para onde correr, não tem mais para onde ir. E eles se perguntam esta noite: Deus tem uma resposta para mim? Oh Pai querido, vem e fala de maneira suave, e vai pessoalmente perto de cada uma dessas pessoas e responde: filho, eu tenho uma resposta para você, sim. Eu estou aqui, eu te amo. Tu és a coisa mais linda que eu tenho. É só você abrir o coração, eu entrarei em tua vida e revolucionarei tudo o que está dentro. Eu reconstruirei teus sonhos, eu restaurarei tua vida, teus planos futuros. É só confiar em mim, é só me dar uma chance, é só me dar uma oportunidade. Pai querido, trabalho esta noite poderosamente, em nome e pelos méritos de Jesus. Amém. O texto para a mensagem desta noite está em Gênesis capítulo 3, versículos 1 ao 10. Leio. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele também comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou ao homem e perguntou: Adão, onde estás? Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Meus queridos, a mensagem desta noite tem como propósito mostrar a maneira como o inimigo arruina a vida das pessoas. Ao longo dos anos, o inimigo pode ter mudado de roupagem, pode ter mudado de personagens, pode ter mudado de tentações, mas seu método quando quer arruinar uma vida é basicamente o mesmo. O texto que acabo de ler é uma radiografia. Esta noite o inimigo será despido pela palavra de Deus, e você estará certo da estratégia, do método que ele usa quando quer arruinar tua vida.
Então, eu estou orando em meu coração para que Deus ilumine teu entendimento, para que todos nós possamos entender esta noite como é que o diabo atua quando quer arruinar uma vida. Como é que o inimigo atuou quando quis destruir a vida de Adão e Eva. Adão e Eva eram um casal feliz. O inimigo não gosta de casais felizes. Adão e Eva eram pessoas realizadas, plenas e felizes. O inimigo não gosta de pessoas realizadas, plenas e felizes. O inimigo vai fazer de tudo para desfigurar no homem a imagem de Deus. O inimigo vai usar qualquer método para entrar e arruinar a vida do homem. Como é que fez lá no jardim do Éden quando quis destruir a vida de Adão e Eva? Ele se disfarçou. Mas Deus, quando criou Adão e Eva, Ele deu um conselho que Deus está dando também hoje para você. Deus disse para Adão e Eva: por favor, filhos, não se aproximem daquela árvore, porque o inimigo tem me prometido que vai fazer de tudo para arruinar sua vida. Mas o inimigo não tem direito de perseguir vocês aonde ele quer. O inimigo só pode ocupar o território dessa árvore. Então, vocês não querem ser arruinados pelo inimigo? Não se aproximem daquela árvore, porque esse é território do inimigo. Se vocês se mantiverem aqui longe da árvore, o inimigo não tem direito a chegar perto de vocês. Agora, por favor, não se aproximem da árvore. Este é território do inimigo. E queridos, o mesmo conselho é para nós hoje. Deus vem e nos diz: o inimigo não correrá atrás de você. Ele quer arruinar sua vida, é verdade. Mas, se você não quer cair nas garras do inimigo, fique longe da árvore. Não se aproxime da árvore. Você pode perguntar esta noite: pastor, de qual árvore o Senhor está falando? Já não tem mais jardim do Éden? Já não tem mais árvore da ciência do bem e do mal? Queridos, é verdade que já não existe uma árvore literal, mas existe o símbolo da árvore. Não chegue perto do território do inimigo. Se seu problema é o cigarro, então evite os ambientes onde se fuma. Se seu problema é a bebida, se é isso que está arruinando seu relacionamento em casa, com a esposa, com o marido, com os filhos, se é isso que está arruinando sua vida como profissional, se seu grande problema é o álcool, então fique longe dos barzinhos, fique longe dos ambientes onde se bebe, fique longe de todo aquilo que provoca em você o desejo de beber, fique longe da árvore. Se seu problema são as drogas, fique longe dos amigos que usam drogas, fique longe dos ambientes que usam drogas. Se seu problema é a promiscuidade do sexo, o sexo não é problema. Eu estou falando da promiscuidade do sexo. O sexo é uma das coisas mais limpas e puras que Deus criou. Estou falando da promiscuidade, da deturpação, da depravação, da degeneração. Se esse é o seu problema, então fique longe de tudo que é programa que inspira pensamentos impuros, fica longe de tudo que é revista que inspira pensamentos impuros, fica longe de conversas, fica longe de piadas, fica longe de histórias que inspiram esse tipo de pensamentos. Se esse é seu problema, fique longe da árvore. Esse é o conselho divino. De nada adianta você chegar perto da tentação. De nada adianta você querer brincar de forte com a tentação, clamar por ajuda divina aqui perto da tentação. Não. O conselho divino é: filho, você conhece seu ponto fraco, então fique longe da árvore. O inimigo é astuto. O inimigo não tem uma tentação para todos. O inimigo tem uma oficina onde personaliza as tentações. A tentação que é tentação para você pode não ser para mim, mas o que é tentação para mim pode não ser tentação para você. Mas cada um de vocês, eu conheço meus pontos fracos,
Então, se eu não quero ser derrotado pelo inimigo, o conselho divino é: filho, por favor, fique longe da árvore. Mas acontece que o ser humano sempre gostou de viver perigosamente. O ser humano não prestou ouvido ao conselho divino. Adão e Eva se separaram. Queridos, quando um casal está junto, há mais possibilidades de juntos resistir à tentação. Eles se separaram. Adão parece que ficou dormindo. Eva andou olhando borboletas e passarinhos e flores e nuvens, distraída, e sem perceber, aproximou-se da árvore que Deus tinha dito: filha, fica longe. Enquanto estivesse longe da árvore, o inimigo não tinha chance com ela. Mas agora, distraída, chegou perto da árvore. Entrou no perímetro do inimigo, território do inimigo. E aí, o inimigo é mestre da situação. Aí ele é o senhor da situação. O inimigo sabe como tentar, como agarrar, como arruinar uma vida. E vejam o astuto inimigo. Eva estava andando perto da árvore e o inimigo disse: pss, pss, Eva, Eva. Eva imediatamente ouviu aquela voz. Ali no jardim do Éden só havia duas vozes: a voz de seu pai Deus e a voz de seu marido Adão. Ela conhecia a voz de Adão, ela também conhecia a voz de Deus, mas aquela voz que chamava não era a voz de Adão e também não era a voz de Deus. Então Eva imediatamente raciocinou assim: ora, se não é a voz de meu marido e não a voz de meu pai, só pode ser a voz de aquele inimigo astuto que Deus disse que quer arruinar minha vida. Só que Eva começou a racionalizar para ela e pensou assim: coitado desse diabo, ele não sabe com quem está se metendo. Ele pensa que vai me enganar. Ele pensa que está me chamando aí e pensa que eu vou fazer caso dele. Mas eu já sei que é ele. Eu vou virar agora e vou dar uma lição de moral em esse diabo, que ele nunca mais vai ter vontade de me tentar. E pensando assim, Eva virou para enfrentar o inimigo. Mas quando virou, não encontrou diabo nenhum diante dela. Queridos, segunda estratégia do inimigo: o inimigo nunca mostra a cara. O inimigo é um inimigo traiçoeiro, covarde, astuto. O inimigo nunca virá onde você e te dirá: ei, eu sou o diabo, eu vim para te tentar. Não. Se você espera uma tentação dessa maneira, pode esquecer. O inimigo nunca vai tentar você dessa maneira. O inimigo se esconde, o inimigo se disfarça, o inimigo se veste. Eva virou, não encontrou o diabo, encontrou, segundo o espírito de profecia, o animal mais belo da criação. Queridos, hoje quando nós observamos uma serpente, nosso corpo se arrepia, sentimos nojo, porque a serpente pode ser hoje considerada um animal nojento, asqueroso. Mas não era assim no jardim do Éden. O espírito de profecia descreve a serpente como um animal belo, o animal mais belo da criação. Tinha asas, voava, e quando abria as asas e voava, o sol resplandecia nas cores de seu corpo. Era um espetáculo maravilhoso, como o arco-íris. O bicho nojento que rasteja pelo chão hoje é como consequência da maldição. Depois do pecado, Deus amaldiçoou a serpente e disse: a partir de hoje andarás comendo pó da terra e arrastando teu corpo pelo chão. Mas no seu estado original, a serpente era o animal mais belo da criação. E quando Eva virou para enfrentar o diabo, encontrou-se cara a cara com o animal mais belo da criação. Querido, escuta bem o que vou te falar. O inimigo nunca mostra a cara. O inimigo se esconde atrás de uma garrafa de whisky importado, Natu Nobilis.
ou qualquer coisa assim. Ele não mostra a cara. Ele te mostra na televisão uma propaganda bonita, Marlboro, cavalo, neve, aventura, montanha. O que ele não te mostra é o pulmão podre, destroçado pelo câncer. Não, isso não mostra. O inimigo te mostra a sensação maravilhosa da droga. Tudo é colorido, tudo é maravilhoso. O que ele não te mostra é aquele sentimento horrível de quando acaba o efeito da droga, aquela vontade de se matar, de se suicidar, de acabar com a vida. O inimigo é assim. Ele não se apresenta diante de ti como inimigo, como diabo. Se apresenta como algo bonito. No jardim do Éden escolheu um animal bonito para esconder-se atrás dele. Hoje muitas vezes escolhe uma filosofia bonita, uma doutrina bonita, pode escolher uma igreja bonita, pode escolher um tipo de vida bonito e fascinante, pode escolher um objeto bonito, pode escolher um homem bonito, uma mulher bonita para arruinar muitas vezes a vida de pessoas. O inimigo nunca mostra a cara, ele é astuto, traiçoeiro e covarde. Ele nunca diz: estou aqui para arruinar tua vida. Ele vem com promessas, promessas de plenitude, promessas de sonhos, promessas de realizações. Deixa que o tempo passe, para você ver como que o inimigo cobra o que te dá. Cobra com tua vida, tirando tua vida gota a gota, apagando teu sonho pedaço por pedaço, arruinando tua família, criando vazio desesperado do coração humano. Esse é o inimigo. A Bíblia o desnuda, a Bíblia tira sua roupa, a Bíblia o expõe. O inimigo não mudou de atitude, ele continua arruinando vidas dessa maneira. Eva, disse ele, e Eva dá a volta, encontra um animal. Se fosse o inimigo, ela entraria disposta à luta. Mas quando viu um animal bonito, ela baixou a guarda. E agora vejam como o inimigo começa a racionalizar com as pessoas. A serpente disse: assim que Deus falou para você não comer nenhuma árvore do jardim. Imediatamente Eva tentou defender a Deus. Querido, não tenta defender Deus no território do inimigo. Você quer ser um defensor de Deus, então fica longe da árvore. Deus não te manda entrar num cinema para defender Deus lá dentro. Deus não te manda entrar num antro de vícios para defendê-lo lá dentro. Deus não te manda entrar a um boteco para defendê-lo lá dentro. Quer defender a Deus? Fica longe da árvore. Se esse é teu problema, fica longe da árvore. Mas a Eva agora se aproximou da árvore, entrou em diálogo com o inimigo, tentou defender a Deus. Deus não precisa que você o defenda percorrendo caminhos perigosos. Tentou defender a Deus? Não, meu pai não disse que não podemos comer de nenhuma árvore. O que ele falou é que não podemos comer desta árvore. E o inimigo, querido, tem argumentos que te derrubam. Com o inimigo não tem conversa, porque se você se detém a dialogar com o inimigo, está perdido. O inimigo tem argumentos, aparentemente te prova que tem razão. Vejam o raciocínio do inimigo. Disse Eva, e naquele momento a serpente estava comendo fruto proibido. E disse Eva: assim que Deus te disse que não pode comer desta árvore, porque quem come desta árvore vai morrer. Isso mesmo. E a serpente disse Eva: esse teu Deus é mentiroso. Quem come desta árvore não morre. Eu vou te provar. Eu estou comendo da árvore e não morri. Estou viva. Mais ainda, você, Eva, sabe que serpentes não falam. Como é que eu estou falando contigo? É porque eu comi desta árvore. Então eu estou te provando que quem come desta árvore não morre. Tudo contrário, fica mais inteligente. Eu que sou serpente estou falando.
E se você que já fala comer desta árvore, vai ficar muito mais inteligente ainda. O inimigo não mudou de técnica, continua falando isso hoje. Deixa esse negócio de religião, deixa esse negócio de que não pode fazer aquilo, não pode fazer isto. Essa religião te vitola, o cristianismo te faz antiquado, te faz quadrado. Você tem que progressar. O cristianismo te leva pelo caminho da mediocridade. Esquece isso de Deus, de Bíblia, de religião. Você tem que correr atrás de seus ideais, atrás de seus sonhos. Larga isso de que não posso comer do fruto. O que é isso? Tem que se desenvolver, tem que crescer, tem que progredir na vida. A religião te mantém mediocre na vida. Esse argumento do inimigo não é de agora. Ele usou isso no jardim com Eva. E infelizmente foi nesse argumento que Eva caiu. Quando a serpente lhe provou que estava comendo da árvore, que não tinha morrido e que pelo contrário tinha ficado mais inteligente, a pobre Eva ficou de queixo caído e disse: não é que você tem razão. Queridos, hoje o inimigo está provando, entre aspas, que ele tem razão. Nas universidades, nas escolas, na rua, nas faculdades, nos livros, na televisão, te provam que não precisa de Deus. Você não precisa ser fiel a Deus. Deus está dentro de você, te dizem no programa de televisão. As coisas boas estão dentro de você. Tem que tirar os fluidos internos que você tem, a energia que anda flutuando pelo ar. Tudo mentira. O que a Bíblia diz é: você como homem não tem valor nenhum. Como homem, você é um pobre homem que vai se afundar lentamente no vazio existencial. Tem que olhar para Deus. Você vale muito diante dos olhos de Deus, mas sozinho não tem valor nenhum. Tem um valor dependente. Tem que fixar os olhos em Jesus, depender dele. Mas o inimigo diz: não, você vale sim. Concêntrate, faz yoga, come somente vegetais, faz somente isto, somente aquilo. Fica em meditação, meditação transcendental. Tira as energias internas. Que energia interna, queridos? O homem não tem energia interna nenhuma. O homem tem um valor inestimável diante de Deus, sim. Se o homem não valesse nada, Cristo não teria vindo a morrer por ele. Só que o valor do homem é dependente de Deus. E isto não é fraqueza humana, não é esconder minha debilidade em Deus. É reconhecer que Ele me criou, que eu saí de suas mãos, que eu nunca serei completo enquanto não retornar para Ele. Esta noite talvez estou pregando para pessoas que já experimentaram as filosofias orientais. Filosofias que visam despertar o homem e concentrar sua atenção para Ele mesmo. Por favor, não esse é o plano de Deus. Deus disse: deixa de olhar para você e olha para mim. Os homens dizem: deixa de olhar para Deus e olha para você mesmo. A solução não está em Deus, está em você. Queridos, o único que você pode fazer é abrir o coração e dizer: Senhor, preciso de Ti. O resto é com Deus. Tem que aprender a depender dEle. É Ele tua força, é Ele tua saída, é Ele tua solução. Mas vejam como o inimigo atuou no jardim do Éden. E a pobre Eva caiu e comeu do fruto. No momento em que ela comeu do fruto, percebeu o erro em que tinha entrado. E agora, Eva já não pôde ficar com o erro sozinho para ela. Há uma coisa terrível com o inimigo. Queridos, esta é mais uma expressão da derrota do inimigo. Uma pobre pessoa, aprisionada pelo poder maligno, acaba de ser possuída pelo inimigo. Esta é mais uma maneira, uma prova de que o inimigo é um inimigo derrotado. São os estertores da morte.
São os gritos de agonia, porque ele está perdido. Cristo morreu na cruz do Calvário e decretou a falência completa do inimigo. É por isto que te digo, ele não tem direito de estar escravizando você. Ele não tem direito de estar arruinando sua vida. Ele está derrotado, ele sabe disso. E na agonia ainda continua derrubando vidas. Você não tem direito esta noite de sair derrotado de aqui, sentindo-se fracassado, sentindo que não pode. Voltemos a Eva. Eva, depois de comer o fruto, procurou seu marido. E queridos, o pecado de Eva foi diferente do pecado de Adão. Eva foi enganada, Adão não foi enganado. Adão pecou conscientemente. Adão não confiou em Deus. Quando viu que sua esposa se aproximava dele com o fruto na mão, Adão sentiu uma tristeza terrível. Eva pecou, Eva vai morrer. Só que Adão não confiou em Deus. Pensou: que será de mim sem ela? Adão decididamente, voluntariamente, decidiu deitar seu destino de morte com Eva. Consciente e fria e calculadamente comeu do fruto. E a Bíblia retrata a situação do ser humano depois do pecado. Ambos sentiram que estavam nus. Queridos, isto não é nudez de roupa, é a nudez da alma. É o desespero que toma conta do ser humano depois de uma noitada de sábado, quando chega de madrugada em casa, quando as luzes se apagam, quando os amigos vão embora, quando as toneladas de som silenciam, quando as garrafas de cerveja se esgotaram. O pobre homem retorna para casa, vazio, desesperado, angustiado, nu. Desde esta nudez que o Senhor Jesus está falando aqui, é o grito desesperado do coração humano. Um dia, atravessando a praça Castro Alves, na cidade de Salvador, encontrei um rapaz sentado aí no banco da praça, soluçando, chorando. Me aproximei dele e disse: posso ajudar você? E ele disse: vai embora, não quero saber de ninguém. Ele estava acabando em seu corpo os efeitos da droga. Ele estava saindo da droga, dos efeitos da droga. Esse sentimento horrível de querer matar-se, esse sentimento depois do pecado, de dizer: eu não presto, por que eu faço isto? É dessa nudez da alma que a Bíblia fala. É esse sentimento que tomou conta de Adão e Eva. Em desespero tentaram resolver o problema com suas próprias mãos. E o que fizeram para resolver seu problema? Correram, pegaram folhas de figueira, prepararam delantais, aventais, para cobrir sua nudez com folha de figueira. Eu pergunto para vocês, queridos, quanto tempo deve durar um vestido de folha de figueira? Uma semana? 48 horas, 24 horas, 12 horas? Quanto tempo deve durar um vestido de folha de figueira? Assim como miserável folha de figueira, é tudo que o homem faça com suas próprias mãos para resolver seu problema. Folha de figueira não resolve a nudez humana. Folha de figueira deixa mais ridículo o homem. Querido, folha de figueira é o que o pobre homem tenta fazer com sua mão para resolver seu problema. Ele só se mete em problemas. Eu nunca vou esquecer o velório de uma garota de 16 anos. O pai abraçava o cadáver de sua filha. Uma filha que ele amava, que tinha criado com tanto carinho. Mas ela não ficou longe da árvore, aproximou-se da árvore. Começou a racionalizar sua conduta sexual. Esse negócio de casamento, esse negócio de chegar virgem ao casamento, já está ultrapassado. Hoje o papo é outro. Hoje a situação mudou. Hoje o jovem encara a vida de uma maneira diferente. Ficou grávida. Depois tentou resolver o problema com suas próprias mãos. Tentou provocar um aborto. E ela morreu na sala de operações de uma clínica clandestina. Agora,
O pai abraçava o cadáver de sua filha enquanto chorava e dizia: filha, por quê? Por quê? Tudo bem, você errou, mas eu sou seu pai. Por que você não veio a mim? Por que você não me procurou? O único que podia resolver seu problema era eu. Por que você procurou outras pessoas? Por que você tentou sair do problema por suas próprias mãos? Por que não correu a mim? Ah, queridos, é isto que Deus nos disse: filho, tudo bem, você andou por caminhos perigosos, você arruinou sua vida, você arruinou a vida de sua família, de sua mulher, de seus filhos, você arruinou seus planos, seus sonhos, seus valores, seus princípios, você perdeu até o respeito próprio. Tudo bem, mas eu sou seu pai. Por que você tenta resolver o seu problema com suas próprias mãos? Venha a mim, eu estou esperando você. E queridos, o ser humano sempre querendo resolver o problema sozinho. Fizeram vestidos de folha de figueira. E a Bíblia diz: quando chegou a tarde, Jesus apareceu, Deus apareceu no jardim do Éden. Outras vezes, Adão e Eva corriam aos braços do Pai, se jogavam e o abraçavam. O mais terrível do pecado é justamente isto: que quando estamos vivendo em pecado não temos coragem de correr aos braços de Jesus. Quando estamos vivendo numa situação errada, temos vergonha de conversar com Deus, nos escondemos, paramos de estudar a Bíblia, paramos de orar, paramos de ter comunhão com Deus, nos escondemos. Não é que Deus não possa nos perdoar, a nossa consciência nos diz que somos culpados. A nossa consciência nos leva atrás da árvore, a nossa consciência nos leva a fazer vestidos de folha de figueira. Mas Deus chegou ao jardim e os filhos que outros dias corriam a seus braços agora estavam escondidos. E então Deus perguntou a Adão: onde estás tu? Aonde te escondes? Cadê você, meu filho? Você é a coisa mais linda que eu tenho, por que você se esconde de mim? E Adão, detrás da árvore, disse: Senhor, é que nós estamos nus, tivemos vergonha e nos escondimos aqui. E Jesus disse: filho, por que vocês têm vergonha de mim? Eu sou seu pai, eu amo vocês, por que vocês se escondem de mim? E eles dizem: Senhor, estamos nus. Então o pai disse: filho, sai detrás da árvore. E Adão e Eva saíram. E eu acho que um dos momentos mais dramáticos na vida de Deus foi aquele, quando Adão e Eva saíram detrás da árvore, vestindo trapos de imundícia, vestindo folhas de figueira, arruinados, envergonhados, com complexo de culpa, ridículos, vestidos de folha de figueira. Jesus apareceu simbolicamente na figura de um cordeiro. Deus os abraçou assim como estavam, nus, vestindo ridículas folhas de figueira. Deus enxugou suas lágrimas. Deus os abraçou forte e disse: filhos, a única solução para o seu problema está no cordeiro. E um cordeiro foi sacrificado, seu sangue derramou o chão. Com a pele desse cordeiro, Deus preparou uma roupa para Adão e Eva. E agora eu pergunto, meus queridos, quanto tempo deve durar um vestido de pele de cordeiro? Será que deve durar mais do que um vestido de folha de figueira? Então o que Deus está dizendo para nós esta noite é: filho, a única solução para seu problema está no cordeiro, está em Jesus. Não importa qual o tipo de problema que você está vivendo, se problema financeiro, se problema familiar, se problema existencial, se problema de saúde, tem que vir a mim. E não é que Deus tenha que fazer um milagre necessariamente com você, no sentido de curá-lo, no sentido de fazer aparecer uma conta bancária fabulosa, no sentido de remediar todos os problemas de um momento para outro. Mas talvez o maior milagre que Deus possa fazer em sua vida é aprender a você a conviver com Ele, a conviver com o sofrimento, com a dor, a sair, a emergir da derrota, a sair vitorioso sobre tudo que estava fracassado.
Queridos, esta noite Jesus olha para você e diz: filho, por favor, sai de trás da árvore. Quem sabe esta noite você está escondido atrás da árvore. Você dirá: pastor, qual árvore? A árvore dos teus preconceitos, a árvore dos teus temores, a árvore das tuas dúvidas, a árvore das tuas mágoas. Alguém te fez alguma coisa na igreja? Você está ressentido, magoado, oculto atrás da árvore, vestindo miserável e ridículas folhas de figueira. O Senhor Jesus te abre os braços e diz: filho, vem a mim. Não fica tremendo, com complexo de culpa. Não fica longe de mim. Sai de trás da árvore e chega aos meus braços. Ah, querido, você está atrás da árvore dos vícios, não consegue sair, pensa que já está derrotado, que já não há mais oportunidade para você. Por favor, disse Jesus, saia esta noite de trás da árvore, chegue aqui perto. Ele arrancará de você as ridículas folhas de figueira. Ele vestirá você com a pele do cordeiro. E você não terá mais vergonha de andar pela vida. Você não terá mais temor. As tuas dúvidas desaparecerão. Ele entrará em teu coração e completará o que está faltando. Ele responderá às tuas inquietudes. Ele irá ao encontro dos teus anseios íntimos. Mas você tem que sair de trás da árvore. Deus não te pode arrancar pela força. Você tem que querer. Ah, queridos, esta noite vai ser uma grande noite aqui. Deus operará grandes milagros neste momento. Há 3 anos atrás, voltei a meu país. Williams e Sonete me acompanharam. Williams fazia cantar e creio que na faculdade de teologia de meu país nunca se cantou tanto como aquela semana. E Sonete foi usada mais uma vez pelo poder de Deus para tocar muitos corações. E eu preguei todas as noites a palavra de Deus. Pessoas iam de caminhão, de ônibus a pé. Pessoas nas janelas, no teto, nos corredores, no pátio, por todos os lados. Não cabia mais gente naquele enorme salão. Todas as noites sentada aí numa das bancas, eu via uma velhinha. Eu via lágrimas nos seus olhos, porque enquanto eu pregava, eu pensava, será que aquela velhinha pensa? O sonho daquela velhinha sempre foi ter um filho pastor. Hoje, era seu filho pastor que estava pregando todas as noites. Foi para mim uma grande experiência, um momento de felicidade. Pregar durante uma semana para os meus professores, para as pessoas que me conheceram quando eu era criança, para os meus companheiros, meus amigos de outros tempos, para meus irmãos próprios, para minha mãe. Quando chegou domingo, eu devia tomar o avião de volta para o Brasil. Bem de madrugada, às 4 da manhã, entrei no quarto de minha mãe, para abraçá-la e dizer: mãe, estou indo embora. E minha mãe me abraçou com força. E na penumbra do quarto, eu vi brilhar suas lágrimas. E ela me disse: filho, quando chegará o dia, quando você não tenha que entrar mais por essa porta para dizer: mãe, estou indo embora. Quando chegará o dia em que podemos ficar juntos para sempre. Eu abracei muito forte a minha querida mãe e disse: mãe, tem paciência, Cristo vai voltar. Cristo vai voltar breve. Então nunca mais entrarei e direi: mãe, estou indo embora. Então ficarei com você para sempre. Então poderemos ver papai, que ressuscitará quando Cristo voltar, que morreu na fé de Jesus. Então veremos todos nossos queridos de todos os tempos, de todos os lugares. Você tem que ter paciência. Queridos, hoje eu tenho que dizer, irmãos, amigos queridos, estou indo embora. Dentro de 3 semanas, em Buenos Aires,
estaremos tentando levar 15.000 pessoas para o estádio do Clube Esportivo Lanús, da capital argentina. Pessoas maravilhosas e sinceras como vocês. Pessoas desejosas de ouvir a palavra de Deus como vocês. Mas esta noite, eu tenho que dizer, irmãos, a grande cruzada do Maracanãzinho 92 acabou. É preciso que eu vá embora. Mas eu lhes digo uma coisa: Jesus voltará mais breve do que vocês imaginam. Naquele dia, eu não direi mais, estou indo embora. Naquele dia, teremos todo o tempo da vida para poder abraçar-nos e conversar. Naquele dia, nosso grande sonho de abraçar Jesus pessoalmente será realizado. O que eu quero é ir embora do Rio com a certeza de que quando Cristo voltar, eu poderei ver você. Eu quero marcar um encontro com você. Eu quero que naquele dia eterno você me diga: pastor, aquela noite do sábado 19 de setembro, eu estava no Maracanãzinho, e quando o Senhor marcou o encontro, eu aceitei o desafio, e pela graça de Deus estou aqui. Lá, não me deixaram entrar atrás do palco para cumprimentá-lo, mas eu quero que saiba que eu estava lá no Maracanãzinho. E é por isso que eu vou entrar na parte final da minha mensagem esta noite. Porque ao longo desta semana Deus tem estado falando muitos corações. Deus tem estado dizendo: filho, está na hora de vir para mim. Está na hora de sair de trás da árvore. Não importa se tua vida está aos farrapos. Não importa se você está ferido, machucado, sangrando. Um dia o Cordeiro derramou seu sangue para você não sangrar. Então, por favor, sai de trás da árvore. Ao longo desta semana, centenas e centenas de pessoas têm deixado a árvore e têm corrido aos braços de Jesus. Mas tem havido pessoas que têm lutado em seu coração. Tenho ouvido testemunhos de pessoas que têm dito: pastor, alguma destas noites eu estremeci onde estava. Eu tive vontade de levantar-me, mas não consegui. Alguma coisa me segurou aí, na poltrona, na arquibancada. E eu não quero ir embora sem deixar você sofrendo, com aquela amarga sensação de que você podia ter deixado a árvore, podia ter chegado aos braços de Jesus, mas não o fez. É por isso que esta noite vou fazer, uma vez mais, um convite. Não é um convite para os membros da igreja, não é um convite para as pessoas que têm respondido ao convite noites anteriores. É um convite especial para aquelas pessoas que têm lutado com Deus durante a semana. Deus não pode arrancar você de trás da árvore. Você tem que querer, você tem que sair. Não importa quão ferido você se encontre, não importa quantas lágrimas você tenha derramado por dentro, você tem que sair como está. Tem que chegar aos braços de Jesus. Ele está esperando com os braços abertos. E antes de fazer o convite, eu quero fazer um convite especial esta noite. É a primeira vez que eu faço algo assim na minha vida. Ao longo de todos estes anos de ministério, eu tenho feito convites muito estranhos. Mas talvez nunca um tão estranho como o convite que vou fazer neste momento. Porque embora vou convidar que dezenas e dezenas de pessoas cheguem aqui, eu vou fazer em primeiro lugar um convite a uma pessoa em especial. A um garoto que um dia nasceu na família de um pastor. A um filho de um dos maiores pastores. De um pastor cuja vida foi uma inspiração para o ministério adventista. Um garoto que nasceu no lar de um ministro adventista, que cresceu, que também chegou a ser um pastor desta igreja, que também pregou, que também levou para Jesus muitas almas. Mas por essas coisas que a vida tem, este homem um dia entregou sua carta de renúncia e disse: não quero ser mais pastor. E ele avançou um passo mais e disse: não quero ser mais membro desta igreja.
Já passaram 10 anos desde aquele dia. Eu não conhecia este rapaz, embora ouvia falar muito dele. Alguma vez por aí eu cumprimentei, mas esta semana eu fui atrás dele e conversei com ele. E enquanto eu conversava com ele, eu percebi de uma coisa. Não sei onde está você, meu querido amigo. Estou falando de Otávio Beus. Mas enquanto eu conversava com você, eu sentia que você não era feliz. Você não pode ser feliz longe de Deus, longe da igreja que seu pai amou, que você ama lá no fundo do seu coração. Por alguma coisa que a vida fez, você ficou afastado desta igreja durante 10 anos. Você tremeu durante estas noites, mas não conseguiu sair de trás da árvore e correr aqui adiante, aos braços de Jesus.